os desafios e as bênçãos de carregar a cruz. Que hoje você possa ter essa compreensão, e para isso a gente vai ler a palavra de Deus que está lá em Lucas, capítulo 9, os versos 23 até o 26, e você hoje pode compreender essa mensagem maravilhosa para o seu coração. E no final eu quero orar por você, então fique até o final, você vai compreender maravilhosamente da palavra de Deus para abençoar a sua vida. Lucas 9, 23 até o 26, poucos versículos, e você vai compreender, e poderosamente a palavra de Deus vai fazer a diferença na sua vida. Diz assim a palavra: dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Jesus não faria a mim e a você um desafio tão grande que nós não pudéssemos cumprir. Verdade? Então, se ele fala que quem quiser, é porque há a possibilidade, mas também há a escolha da pessoa. E hoje eu quero que você pense e compreenda e possa assumir esse compromisso. Sabe por quê? Porque Jesus não impõe isso sobre você. Assumir a cruz não é uma imposição, é assumir uma posição. Então você pode assumir uma posição de carregar a cruz. E para a gente entender o que é carregar a cruz, eu quero contar um pouco para você que carregar a cruz era a pessoa passar por um processo de condenação. Ela era julgada e ela então era obrigada a carregar a cruz. O que não é o meu caso, o seu caso. Mas quem carregava a cruz era um caminho sem volta. Quando alguém chegava ao ponto de carregar a cruz, ele assumia a sua cruz e ele caminhava até o destino. Ele não tinha mais como voltar. Não havia como substituir. Então era um caminho sem volta. Era uma execução fora da cidade. Por isso tinha que tomar a sua cruz, e quem era visto saindo da cidade não voltava mais. Ele ia cercado de soldados para não fugir. E era crucificado, de maneira dolorosa. Ele era exposto à morte. E essa morte, ela durava de 36 horas a 9 dias. Pastor, então por que no caso de Jesus, logo no final do dia, ele foi tirado da cruz? Porque era véspera do sábado. Nessa ocasião, justamente, no mesmo dia, eles todos foram sepultados. Mas quem era crucificado, a ideia não era tirar a pessoa lá, era deixar a pessoa sofrendo. Então a ideia de ser crucificado é uma morte de longo prazo. É uma morte que leva muito tempo. Se a pessoa era frágil, logo ela morreria dentro de um dia e meio, 36 horas. Mas se a pessoa era forte, ela durava muitos dias. E essa era a ideia dos romanos, que eles herdaram dos persas, essa ideia da crucificação. A pessoa pagar e o sofrimento dela ser visto pelos outros, para que eles não cometessem também uma rebeldia contra o império, contra os dominadores. Então essa é a ideia de expor a pessoa à vergonha e sofrimento. Por isso Jesus fala: quem quiser vir após mim. Mas a ideia de carregar a cruz e morrer não é a ideia que você vai ir para a cadeira elétrica. A ideia de Jesus de você morrer e carregar na cruz é a ideia de que ao longo prazo vai haver morte. Mas todo cristão carrega a sua cruz e está vivo. É a morte do seu eu. É a morte do seu ego. É a morte das suas vontades. Então Jesus fala: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz, porque você irá assumir uma posição. Então Jesus não impõe isso. Você assume uma posição, você se coloca debaixo da cruz e anda com Jesus. E Jesus convida você a começar uma caminhada com Ele, porque carregar a cruz é uma morte a longos dias, a longo prazo. A minha, esse ano faz 30 anos que eu assumi minha cruz. Muita coisa do velho Kleber já morreu. Algumas estão padecendo, mas vão um dia morrer. Essa é a ideia
que eu quero hoje que você compreenda. Assumir a cruz é começar uma caminhada sem volta, aonde o seu eu vai morrendo aos poucos. O seu eu vai morrendo, mas você mesmo não morre. Você continua vivo, você continua viva. E a médio e longo prazo, Deus vai sendo exaltado na sua vida porque o seu eu vai morrendo. Então, eu te convido a começar essa caminhada, porque ela precisa começar. E Jesus convida, e um dia isso tem que começar na sua vida. Essa caminhada tem que existir. E não é uma imposição, é uma posição que você assume, que eu assumi, e é preciso fé e coragem para isso. Não é por acaso, né, que a Bíblia diz lá em Apocalipse, capítulo 21, verso 8, diz: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, a parte que lhes cabe será no lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Quem não quer que o seu eu morra, essa pessoa está sendo covarde, ela não quer enfrentar essa morte do seu eu. Ela não tem fé para confiar que Jesus é poderoso e que o convite dele é real. E ela então é covarde, ela não tem coragem, ela não tem fé. E lá em Apocalipse diz que essa pessoa, ela não vai entrar na eternidade com Jesus. Ela vai estar distante dele. Para o seguidor de Jesus, assumir a cruz e levá-la, e não sentar-se numa cadeira elétrica. Você não vai, eu vou me tornar crente, eu morri. Não. Você continua vivendo. Você está crucificando o seu eu, ao ponto de dizer como o apóstolo Paulo: já estou crucificado com Cristo. E agora, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, tome essa posição. Ninguém pode impor isso sobre você. É você que assume essa posição após o convite de Jesus. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Carregar a cruz é um caminho que traz mais benefícios que perdas. Sabia disso? Eu, antes de aceitar Jesus, eu pensava que seguir Jesus seria uma perda, um prejuízo para a minha juventude. Aos 17 anos, muitos planos, eu pensava, puxa, ser cristão não vale a pena, eu vou perder minha vida. Mas há mais benefícios do que perda em seguir Jesus, porque seguir Jesus, assumir a cruz, é mais ganho do que perda. E só tem ganho quem assume a cruz. A Bíblia diz, o verso que nós lemos, o 24, 25, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo. Então, certamente, há mais benefícios em seguir Jesus do que não seguir. Não é prejuízo seguir Jesus. Assumir a cruz é uma possibilidade levada em conta por pessoas que querem o bem de si mesmo. Eu pergunto, você quer o bem de si mesmo? Então vale a pena você considerar assumir a cruz de Jesus. O texto fala de perder, mas fala também de ganhar. Eu quero aqui destacar que há diversas perdas que a gente pode ter. Há diversas perdas na vida e também algumas formas de perder a vida. Tem pessoas que têm perdido a vida por doença, acidente, assassinato. Outras pessoas têm perdido a vida por falta de propósito, vícios, prazeres destrutivos, sonho de grandeza, que a Bíblia diz. Pessoas que querem ganhar o mundo inteiro. E com isso, tem uma perda grandiosa nas suas vidas. E há também a perda por causa da cruz. Assumir a cruz na vida diária é uma perda. Mas uma perda que não é perda de fato. Porque há benefícios. A pessoa que assume carregar a cruz, que ela deseja salvar-se, não no sentido de salvar a sua alma, mas ela se salva de uma briga, se salva de uma bala perdida, ela se salva, das drogas, ela se salva de muitas coisas quando ela assume carregar a cruz. E ela passa de fato a ter mais ganho, porque ela tem um coração amoroso, ela passa a ter uma família, ela passa a ser vista como um trabalhador honesto,
passa a ser uma amizade leal, um conselheiro, uma conselheira. Então vale a pena a gente assumir a cruz, porque assumir a cruz é ganho. Quem só assume a cruz pode ter esse ganho. Quem só assume a cruz pode ter essa alegria no coração. Pois a Bíblia diz que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se a si mesmo. Quantas pessoas que eu conheço, que você conhece, que viveram plenamente, mas não estão mais aqui. Pessoas que fizeram de tudo, mas não estão aqui. Porque elas não levaram em conta a cruz de Cristo. Elas não ouviram o segue-me, negue-se a si mesmo. Elas não entenderam, mas você pode entender. Então há mais ganho do que perda. Porque a perda é o do ego, do orgulho. Mas há muito mais em jogo do que apenas o seu orgulho. O texto seguinte fala para a gente algo muito mais sério. Mas você pode ter ganho na vida, se você entender e colocar na vontade de Deus e viver a vontade de Deus para a sua vida. Isso pode acontecer se você colocar o foco no lugar certo. Vejamos como colocar o foco no lugar certo. E talvez essa seja a sua grande barreira para seguir Jesus até hoje, e que está no texto, que a gente pode compreender isso para as nossas vidas. Assumir a cruz é focar não no percurso, e sim no destino. Assumir não é focar no percurso, e sim no destino. Olha o que a Bíblia diz. Porque qualquer que de mim das minhas palavras se envergonhar, dela se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Jesus está agora indicando que assumir a cruz é olhar para o futuro. É olhar para um momento, um ponto futuro. Isso tem a ver com assumir a cruz. Está dentro daquilo que ele está falando. Né? Porque qualquer que de mim, das minhas palavras, se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, na do Pai e dos santos anjos. Jesus não cita nesse texto a cruz. Ele não cita, né, o negar-se a si mesmo. Mas ele fala do se envergonhar. O assunto está ligado ao negar-se, está ligado à cruz, está ligado a ganhos e perdas. Ele diz, quem de mim, das minhas palavras, se envergonhar? Porque naquele período, quando um mestre falava alguma coisa que os seus ouvintes não aceitavam, eles não rejeitavam apenas as palavras do mestre, eles rejeitavam o próprio mestre. E então, quando Jesus fala isso, quando ele lança o desafio para que os seus seguidores venham até ele, tomando a sua cruz, negando-se a si mesmo, e aqueles que porventura, naquele momento, rejeitariam, Jesus está dizendo, olha, vocês não rejeitam o meu discurso. Vocês não rejeitam a minha palavra, vocês rejeitam a mim. E é isso também que pode acontecer com você, mas porque você está olhando para o lugar errado. Porque você vai dizer, não, eu amo Jesus, eu gosto de Jesus. Jesus é tudo para mim. Mas as palavras dele eu não aceito. Então você está se envergonhando dele. E a Bíblia diz que no final ele também vai dizer, olha, também da mesma forma. Eu quero dizer para você que talvez você está se envergonhando de Jesus, das suas palavras, porque você está colocando os olhos no lugar errado. E por isso, eu quero que você pense muito bem, né? Porque quem nega-se a si mesmo, assume a cruz e aceita as perdas maiores e por ganhos maiores. E esse fato de se envergonhar de Jesus e sua proposta é algo muito sério. Você quer tudo que Jesus oferece, mas rejeita o Jesus. Então isso é perigoso. Eu quero dizer para você que você pode cometer 2 erros ao rejeitar Jesus. Porque você está olhando para a situação de maneira errada. Primeiro,
você encara de forma errada, a proposta de Jesus, pois você está olhando para o momento e não para o resultado. Quando Jesus fala, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, você está pensando no resultado, porque dia a dia você vai carregar a cruz. Dia a dia você vai assumir que é cristão. Você está olhando para o dia a dia. O segundo erro é você encara de forma errada por não avaliar as consequências. Você não olha para o ponto certo e você não olha para as consequências disso. John Knox diz o seguinte: ao negar Cristo, negamos nossa parte da vitória. Então, quando você nega Jesus, você abre mão da vitória que ele conseguiu na cruz do Calvário. Quando ele diz, assuma a sua cruz, é porque você é seguidor dele. Você anda com ele. Veja porque isto é verdade. Lá em Mateus, capítulo 27, o verso 32, talvez você entenda, você nunca entendeu por que aquele homem carrega a cruz que era de Cristo, né? E Jesus foi ajudado ao carregar a cruz. Pois o importante de seu sacrifício na cruz não era o percurso, mas o destino. Aquele homem não foi crucificado junto com Jesus. Ele ajudou a carregar a cruz. Porque o importante de Jesus ali não era o percurso que ele caminhava, mas era lá na cruz o sacrifício que ele fazia por mim e por você. E você, às vezes, está olhando, eu vou ter que ser crente, eu vou seguir Jesus. Você está pensando na caminhada e você se esquece do resultado. Muitas pessoas têm se envergonhado de Jesus porque têm pensado apenas no aqui e no agora. E se esquece lá de Mateus 21:8. Ficarão de fora os covardes, os incrédulos. A sua parte é longe de Jesus. Porque a Bíblia diz que Jesus está no trono, ao lado de Deus. Querido, e também para a gente compreender do próprio Jesus, o ato dele, lá em Hebreus 12, verso 2, é a seguinte: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, da vergonha que ele passaria ao andar ali no meio das pessoas, sabendo que ele iria ser crucificado, que ele estava caminhando como um criminoso. Mas em troca da alegria que estava proposta a ele, ele suportou isso. Ele andou ali nas ruas de Jerusalém até o destino para morrer no seu lugar. E a Bíblia diz que ele está sentado à destra do trono de Deus. Que maravilha, não é verdade? Então, isto nos ensina que não é o percurso que é importante. Quando Jesus é ajudado pelo homem ali, o sirineu, ele é ajudado. Isso não era o que fazia diferença no sacrifício dele, mas era em chegar lá. E você às vezes pensa, se eu for ser crente, eu vou ter que carregar a minha cruz. Mas o importante é que quando vier Jesus, o Filho do Homem, ele que já está na destra de Deus, aquele que se envergonhou dele, ele também se envergonhará. Então isso é muito importante. Não é o momento, é o destino. E não é apenas, a gente olhar aqui, é as consequências das nossas decisões. Então quando Jesus convida para a gente assumir a cruz, é algo totalmente possível. Ele não ia pedir nada impossível para a gente. Então, tomar a cruz, que é símbolo de morte, não é uma cadeira elétrica. É um processo de longo prazo que eu e você podemos caminhar. Que muitos têm caminhado. E o seu eu está em processo de morte, porque está crucificado. Carrega a sua cruz. Conscientemente, o seu eu, o velho homem, está morrendo, para que haja, de fato, uma nova criatura na vida do cristão. E há, sim, perdas, mas há muito mais ganhos. E eu mostrei para você que há muitas formas de viver a vida. Há muitas formas de perder a vida. E muita gente tem perdido de maneira banal. Mas uma forma de perder a vida é colocando nas mãos de Jesus e ganhando esperança, e de fato não perdendo a vida, mas trocando uma ideia por uma muito melhor, um projeto de vida que tem um fim, que tem a frustração como destino,
como ganho para ter uma vida como esperança como ganho. É isso que Deus tem para você, é isso que Jesus oferece quando Ele fala que quem perde a vida, esse vai ganhar. E Ele diz, então, por quê? Como é importante, por que você escolhe perder a vida? Porque o que adianta ganhar o mundo inteiro e vier a se destruir, a se perder? Que muitas pessoas, muitos jovens e até homens e mulheres adultos têm feito. Estão se destruindo. É uma forma de viver autodestrutiva. E a forma de viver com Jesus é uma forma construtiva. Uma forma que você está se rendendo a Ele. Quantos que dão a vida por seguir o Evangelho e vão para outros países, aos olhos da família, dos amigos, estão perdendo a vida. Mas, de fato, estão ganhando, porque estão se gastando no reino de Deus. Todos nós iremos morrer, mas como nós vamos morrer faz a diferença. Morrer sabendo que carregamos a cruz é saber que somos esperados na eternidade. Saber que vivemos com Ele. Talvez você tenha olhado pela forma errada. Você olha o percurso e se esquece do destino. Jesus, Ele foi ajudado pelo homem a carregar. Isso não fez diferença no seu sacrifício na cruz. Não conta a história, não conta a Bíblia que Ele foi ajudado para salvar alguém. Ele salvou sozinho, porque o destino foi Ele que passou sozinho. Então o importante não é o processo, é a consequência. E então Jesus fala, lá em Hebreus a Bíblia fala que Jesus Cristo, Ele em troca da alegria, Ele suportou o carregar a cruz. Em troca da eternidade, sabendo que vamos herdar uma herança com Deus, a gente carrega a nossa cruz. E você também pode fazer isso. Você pode andar. Deus te deu capacidade para isso. Por isso Jesus fala, se alguém quiser vir após mim, porque não é uma imposição, é uma posição que eu tomo. Há mais ganho. E só há um ganho que só sabe o que é ganhar, só experimenta o sabor da vitória quem decide assumir um compromisso e carregar a sua cruz. E olhe pelo lado certo. Não olhe para o momento, olhe para a consequência. E Deus abençoe a sua vida, abençoe o seu coração. Eu quero nesta noite convidar você a se posicionar diante deste convite. Assuma a cruz. Coloque os seus ombros debaixo da sua cruz. A sua cruz tem o peso certo para você. Talvez, se você for carregar a minha cruz, vai ser muito pesado. Se eu for carregar a sua cruz, é muito pesado. Então, cada um de nós tem que carregar a sua própria cruz. Que não é uma pessoa, mas é um símbolo de que o meu eu está caminhando sem volta para morrer. Não é que eu vou morrer, que você vai morrer, mas o seu velho homem que rejeita Deus, irá morrer para que Jesus reine e vive no seu coração. Eu quero orar por você. Eu quero convidar você, aí onde você está. Você que está frio na fé. Você que não deixa Jesus reinar no seu coração. Assuma a sua cruz. Você que nunca entregou a sua vida a Jesus porque não entendia, você ficava pensando no processo de carregar a cruz, das dificuldades, das lutas, e se esquecia da promessa. Olhe para a promessa. Quando você, quem sabe andar de bicicleta, aprendeu, quantas vezes você, enquanto olhava para o pneu, caiu? Mas no dia que você entendeu e olhou para frente, você nunca mais caiu. É isso que eu quero dizer para você, numa linguagem simples. Enquanto você quiser seguir Jesus olhando para os seus pés, você vai tombar. Mas quando você assumir a sua cruz e olhar para a glória que está prometida, nunca mais você cai. E a sua cruz não vai ser pesada, porque Deus te dará graça para carregar a cruz. Hoje eu estava lembrando, ao pensar nesse texto, que toda criança, por mais bonita que seja, a gente pega e depois de alguns minutos sinta pesada. Mas para a criança, parece que não pesa. Pesa também, só que quem é o dono não sente tanto como o outro. Então você tem capacidade de carregar a sua cruz. Deus vai te dar graça. Não olhe para os seus pés,
Olhe para o ponto futuro. Olhe para a promessa de Deus. Olhe para aquilo que Deus tem prometido para você. Prometido para aqueles que aceitam o desafio de assumir o compromisso de carregar a cruz. E que abre mão e que tem perdas para ter ganhos maiores. Que perde para ganhar muito mais. Então Deus hoje tem algo muito maior para você do que você tem segurado, do que você tem se agarrado. Ele tem algo muito maior, mas não coloca diante de você porque você está agarrado com o seu erro. Está agarrado com o seu pecado. Então Ele não pode colocar nas suas mãos perdão, não pode lavar suas mãos com o sangue do Cordeiro, porque você está agarrado no pecado, agarrado no seu eu, e você pode afundar. Se você não dizer, Senhor, como disse Pedro, salva-me, e Jesus então te alcançar. Nessa noite, Jesus quer te alcançar com os seus braços eternos de amor. Meus braços não te alcançam, mas os braços do Senhor, aquele que morreu na cruz, querem te alcançar. Querem que os seus braços fracos assumam a cruz para andar com Ele. E Ele vai andar com você. Deus te abençoe. Vamos orar. Querido Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero crer e quero orar, Deus, nesse momento, por alguém que ao ouvir esta mensagem, entenderá, Deus, que carregar a cruz não é uma sentença de morte, mas é, ó Deus, uma proposta de vida. É uma proposta, ó Deus, desafiadora. Uma proposta, ó Deus, corajosa, de assumir responsabilidades diante do Senhor. De negar, ó Deus, aquilo de mais ruim que existe dentro de si. Assumindo a cruz, para que aquilo de mais ruim seja na caminhada com Cristo, vencido. Ó Deus, e o Senhor possa graciosamente abençoar. O Senhor possa fazer presente na vida dessa pessoa. Pai Santo, também, ó Deus, que essa pessoa, ó Deus, que tem caído na vida cristã, tem tropeçado na vida cristã, ela deixe olhar para si mesma, para os seus pés, ela olhe para o autor e consumador da fé, que, ó Deus, Pai amado, pensando na glória que estava proposta, na alegria, ele suportou a vergonha da cruz, porque ele não estava olhando para o percurso, estava olhando para o resultado. Que também, Deus, essa vida que tem fracassado na vida cristã, não olhe para o momento, mas assuma a cruz olhando para a promessa. E também, ó Deus, para o alerta, a advertência. Quem se envergonhar? Também o Filho do Homem, quando vier com os anjos, com o Pai, também vai se envergonhar. Que não seja o caso dessa pessoa, porque hoje ela entende o que é carregar a cruz. Não é cadeira elétrica, mas é uma caminhada de morte do eu. É uma perda daquilo que pode ser perdido e ganha aquilo que pode ser mantido e será para a eternidade. E não é, ó Deus, olhar para o momento, para a vergonha de ser um cristão, mas é a glória de ser um cristão. Aleluia por isso, Pai. Abençoe esta vida, este coração. Em nome de Jesus eu oro, hoje e sempre. Amém.